É isso aí, pessoal de casa, e agora a dica do nosso quadro Super Saudável, né? Na sua alimentação de qualidade, na sua alimentação específica, eu quero falar para vocês sobre o ômega 3 e incluir peixe, não é? Na alimentação diária é uma ótima e excelente alternativa para deixar o dia a dia ainda mais saudável. E esse alimento rico em ômega 3, que é o peixe, tem como um dos principais benefícios o aumento das ações anti-inflamatórias e também, claro, a prevenção de doenças cardiovasculares. Mas será que é só no peixe que a gente encontra esses benefícios? Claro que não, e eu tenho aqui uma convidada especialíssima, que é a doutora Patrícia, que é nutricionista. Patrícia Soares, seja bem-vinda aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Obrigada pelo convite, é um Falando prazer. de alimentação saudável, de uma vida saudável, falávamos agora sobre o Alzheimer, né? Isso. E precisamos cuidar da nossa saúde para envelhecermos com essa qualidade de vida também, que é importante, não é, doutora? Demais, e você sabe que o assunto agora da alimentação casa muito bem com o Alzheimer, que eu vi que vocês estavam falando. Isso. O ômega 3, ele protege as células neuronais. As células dos nossos neurônios têm muita gordura. E essa gordura no neurônio é o ômega 3. Então, doutora Patrícia, fala pra gente assim, a gente tem aqui essa mesa com alguns produtos, mas eu gostaria de falar, que a senhora falasse pra gente, qual que é a diferença entre ômega 3 e ômega 6? Vamos lá. Porque isso aí se confunde no meio também, né? Confunde-se muito, e é importante saber a diferença. É importante saber que o ômega 3... ele é encontrado em alguns alimentos específicos. O ômega 3, ele é encontrado nos peixes, principalmente, Sérgio, aqueles peixes que estão lá no mar, na água gelada, na água profunda. Muitas vezes a gente ouve na televisão, olha, vão comprar o salmão, que o salmão é bom, além de ser um peixe caro, muitas vezes ele é criado em cativeiro, então ele não tem o ômega. Olha. A sardinha, por outro lado, é barata, e a maioria das vezes ela é pescada muitas mesmo. Vezes, ela é desprezada, né? Assim, eu vou comer sardinha, aí fica aquela condição, às vezes, como se fosse meio precária, mas, não. no entanto, é muito rica pra gente em nível de alimentação. Né? É uma bênção esse peixe. Por quê? Primeiro que a sardinha tende a ser pescada, é difícil você criar um grande volume de sardinha em cativeiro. Então já é um peixe que você encontrou na natureza. Segundo, ela é riquíssima em ômega 3. E um ômega 3 acompanhado de cálcio, vale lembrar, porque a sardinha é quase um peixe antidepressivo. Agora, por exemplo, a sardinha, essa que nós apresentamos para o pessoal de casa aqui, doutora Patrícia, é uma sardinha enlatada. Não tem problema, não precisa ser aquela sardinha que é comprada no mercado ali, não. Olha, se a gente for colocar um pódio, sempre é melhor o alimento mais fresco. Mas essa sardinha aqui ainda contém o ômega e contém uma grande quantidade de cálcio. Dois alimentos importantíssimos para a circulação, para o coração e para o cérebro. Uma sardinha no patê tem uma diferença assim ou se consumindo já está ótimo? Pensando no coração, nós não vamos agregar uma maionese para fazer um patê. Mas se você fizer com queijo branco, uma ricota amassada e usar a sardinha, tá ótimo. Usar numa salada, usar num refogadinho, com arroz, até com macarrão, muita gente faz o macarrão com a sardinha, é uma boa forma de utilizar. É uma boa opção. Mas não é só a sardinha que tem ômega 3 também. Existem outros alimentos, principalmente para aqueles que não comem carne, que optaram por ser vegetarianos, podem ter o benefício do ômega 3 também. E a gente vê também, e a gente pode explorar, que não são só os peixes que contêm essa fonte de ômega 3, mas outros alimentos também que estão muito acessíveis aí à dona de casa, o papai e a mamãe que cuida ali da alimentação da família, não é isso? Aqui a gente tem como exemplo a chia, que é um alimento da América Central, América do Sul. Essa chia aqui, ela costuma vir do Chile. É uma sementinha muito rica em ômega 3, assim como a linhaça, que os brasileiros já conhecem há um certo tempo. E como se consome a chia? Das formas mais variadas. Se você consumir 2 colheres de sopa de chia por dia, você vai atingir uma média de 4 gramas de ômega 3. E o que é o desejável, vamos dizer, em nível assim, para diário? cada caso, uma necessidade. Nós precisamos, por exemplo, de ômega 3 num dia, ômega 3 vegetal, pelo menos umas 6 gramas. Olha. Então, é um Então, consumo... ela tem um valor alto, né? Já tem um valor mais alto. Ômega 3. Agora, não precisa ser só ela. A gente pode utilizar também as nozes, que são oleaginosas, também ricas fontes de ômega 3 e que a gente consegue encontrar nos mercados distritais. É fácil de se encontrar e a gente deve utilizar.
Uma coisa que ninguém sabia, Serginho, é que o ovo também pode ter ômega 3. O ovo comum, esse que a gente compra no supermercado. Comum. Agora eu vou dizer, aquele ovo, para quem está nos ouvindo das cidades do interior, que tem o privilégio de ter uma galinha em casa, cultivar a galinha, aquele ovo de galinha feliz que cisca, aquele ovo é mais rico em ômega. Agora, só para voltar aqui à primeira pergunta, entre ômega 3 e ômega 6, o que é essa diferença de anti-inflamatório e pró-inflamatório? Isso é importante, porque o ômega 6 é um ômega que a gente encontra mais na natureza. Você vê que eu trouxe aqui as nozes, mas os grãos que nós estamos acostumados a usar, a soja, o milho, o óleo de algodão, o óleo de canola, são todos óleos que têm uma quantidade grande de ômega 6. E a natureza é assim, foi feita assim, porque o ômega 6, ele aumenta a ação das nossas células de defesa. Então, a nossa defesa... Favorece, por exemplo, uma alergia ou algo assim? O que acontece? Com o ômega 6, você tem células de defesa mais ferozes. Elas potencializadas, elas vão atacar com mais intensidade algum inimigo. Isso poderia ser muito bom, mas na verdade hoje, como a gente vive em ambientes mais inócuos, a gente machuca, a gente já tem um remedinho antisséptico para passar, nós não precisamos mais de um sistema de defesa tão feroz. Na verdade, a gente até quer que ele fique um pouquinho mais calmo, porque quando vem um resfriado, eu não quero ficar 7 dias de cama. Ele pode até vir, meu corpo tem que dar conta dele, mas também tem que melhorar rapidinho. Então a gente pede para evitar o consumo excessivo de ômega 3. Então o segredo é que até nisso, pensando no bem-estar da sua saúde, nós temos que ainda voltar àquela palavrinha-chave que é o equilíbrio, né, doutora Patrícia? E o melhor equilíbrio é 2 porções de ômega 3 para 1 de ômega 6. Então, os óleos, a dona de casa que está ouvindo agora, esses óleos que nós utilizamos, seja o milho, seja o soja, o algodão, até mesmo canola, use pouco, porque são fontes ricas em ômega 6. E aí o corpo vai inflamar mais. E vale lembrar que o ômega 6, quando a gente consome muito, ele mexe com os nossos hormônios, Serginho. Então, a mulher que está entrando na menopausa, o homem que está na andropausa, tem que tomar cuidado com o ômega 6. Então, isso também é uma dica para chegar ali à melhor idade, aquele velhinho saradão, né? Assim, saudável, 100% saudável. Vai ser a melhor idade mesmo, sem doenças. E alguma outra dica que você pode dar para o pessoal de casa de como encontrar, né, em fontes naturais aí o ômega 3? Olha, para quem gosta de peixe, de frutos do mar, nessa época fria eu digo que é a época dos caldos, né? Procurar comprar um pouquinho no mercado daqueles frutos do mar, um mexilhão, um camarãozinho, uma sardinha, para fazer um caldo desses produtos. E aí você tem neste caldo uma riqueza muito grande de substâncias anti-inflamatórias. Além do ômega 3, você teria o zinco, você tem o cálcio, você tem vitaminas do complexo B, que ajuda a gente a ficar melhor, a passar por esse tempo de inverno complicado. Então, só comer o peixe não vai resolver o nosso problema. A gente tem que dar essa diversificada, Olha, né? Eu brinco que hoje está tão difícil, nós estamos tão cansados, o ritmo está tão difícil de trabalho, a gente está tão desgastado, que a gente tem que dar um up no nosso fortalecimento. Aí comer o peixe e agregar com outras substâncias para trazer mais ômega 3, que é anti-inflamatório, para gente. Muito obrigado, então, doutora Patrícia, pela sua presença no nosso De Tudo Um Pouco.